Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Dirigentes do SINTRN não puderam se manifestar durante a abertura da Jornada de Educação das Unidades de Ensino de Natal, a GENAT, ocorrida na última quarta-feira. O veto à fala ocorreu, embora a entidade tenha sido convidada para o evento com direito a lugar na mesa. Esse é o 8º ano consecutivo que o SINTRN tem seu direito à fala negado. Os sindicalistas tinham como objetivo reivindicar o piso salarial de 2026, bem como os retroativos acumulados, além de expor o restante da pauta da categoria. Saímos mais uma vez no silêncio, mas temos aqui a certeza de que com vocês nós iremos fazer uma grande campanha salarial, onde nós apresentaremos os pontos educacionais, os pontos da valorização salarial e trazemos para o cenário da luta a participação ativa de vocês. E nós aproveitamos o ensejo para convocar para a nossa primeira Assembleia do ano, que ocorrerá dia 12, a partir das 14 horas, no SINTRN. O SINTRN vai se reunir com o secretário de Educação de Natal nesta terça-feira. O resultado será avaliado em assembleia marcada para 12 de fevereiro, às 14 horas, na sede estadual do sindicato. A luta em busca da implementação do piso de 2026 no estado, em Natal e no interior. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia a todas que nos acompanham hoje. Bruno, os professores do Brasil tiveram uma péssima notícia inicialmente com relação ao piso, ficou próximo de zero, né? E agora conquistaram um aumento real. Dá para ficar satisfeito com essa mudança, Bruno? Então, a gente teve esse ano, né, em 2026, a consolidação de uma mudança na lei do piso, que vem exatamente para corrigir o percentual baixo, que era de 0,37%, e que não era a primeira vez em que isso acontecia, por isso que a gente teve a necessidade de fazer essa alteração. Então, sim, os trabalhadores e trabalhadoras da educação gostaram da mudança que aconteceu exatamente porque ela aumentou o percentual do piso, né? Claro que algumas pessoas gostariam que o percentual fosse maior, né? Porque quanto maior o percentual, todo mundo, né? agrada as pessoas, mas a gente entende que essa mudança ela não é simplesmente a mudança que afetou o valor do percentual, mas que vai restabelecer a regra de valorização dos professores e professoras no Brasil. Portanto, a medida provisória 1334 de 2026, que foi editada pelo governo federal, ela buscou exatamente restabelecer uma regra de atualização salarial e a partir daqui a gente vai trabalhar em cima dessa nova regra. Você falou medida provisória, o nome já está dizendo, é provisória, não tem a segurança de uma lei. Como é que a CNTE e as entidades ligadas aos trabalhadores em educação estão lidando com essa insegurança ainda? Está tendo luta com relação a isso? Como é que está? A ideia inicial era que se enviasse ao Congresso uma alteração, um projeto de lei que fizesse uma alteração na lei do piso, ou mesmo uma nova lei do piso, que alterasse esse fator de correção com aprovação no Congresso Nacional. Diante do fato de que isso não aconteceu, o Fórum ele não conseguiu cumprir a sua função e diante da pressão que aconteceu por parte da categoria em todo o país, quando foi anunciado o percentual de 0,37%, para a gente ter ideia do que isso representava, a diferença de reajuste seria R$ 18,00 entre o piso novo e o piso antigo. Era um percentual extremamente irrisório. E isso gerou uma grande revolta na categoria. Essa indignação motivou várias cobranças ao Ministério da Educação e essa mobilização gerou a medida provisória. Então, a medida provisória vem como uma resposta e precisa ser agora aprovada no Congresso Nacional para que deixe de ser uma medida provisória e passe a ser, de fato, lei. Então, o percentual ele já vem sendo considerado por diversas prefeituras. Se a gente pegar aqui
O caso do Rio Grande do Norte, nós já tivemos mais de 20 prefeituras que nós já identificamos, que já enviaram leis às suas câmaras municipais com base nesse percentual de reajuste, né? Mas isso precisa ser oficializado no Congresso Nacional, ou seja, aprovado pelos deputados federais, pelas deputadas federais, senadoras e senadores do Brasil, para que se torne efetivamente lei. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Bruno, continuando sobre o piso, como é que foi recebida essa nova medida por governadores e prefeitos no Brasil? Então, nós precisamos observar como eles se pronunciaram, né? Nós temos prefeitos implementando a medida, mas a representação dos prefeitos, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a entidade que representa a maioria dos municípios do Brasil, aí quando a gente está falando dos municípios aqui, são os prefeitos, são os seus gestores, né? Ela fez uma nota criticando a medida provisória, dizendo que o fator de correção que deveria ser considerado para o reajuste do piso salarial seria apenas a inflação, que seria, nesse ano, por exemplo, em 2026, 3,9%. Então, eles estão dizendo que 5,4% é um percentual alto, né? E que o percentual deveria ser de 3,9%. Apesar desse pronunciamento da CNM, como eu já falei, nós já temos municípios que estão implementando esse percentual, mandando projetos de lei para as câmaras, aprovando para a implementação do piso salarial. Então, não é uma proposta que a gente possa considerar muito difícil para que as prefeituras, os governos estaduais implementem. Tem que ter vontade política, obviamente, sempre de implementar, mas não a gente espera que não haja um grande confronto dos gestores, seja municipais e estaduais, um grande movimento deles dentro do Congresso Nacional para que a medida provisória não seja aprovada, né? E considerar que esse ano também é um ano eleitoral e que isso vai ter impacto nesse processo de votação, porque será o Congresso Nacional, se assim se posicionar, contra todos os professores e professoras do Brasil que vão estar acompanhando esse processo de votação e a consolidação dessa nova fórmula de cálculo do nosso reajuste. Nesta terça-feira, o SINT se reúne com a Prefeitura de Natal. Qual a expectativa? Então, a gente espera que a Prefeitura de Natal ela apresente o reajuste para a categoria, né? Apresente uma proposta de implementação integral do reajuste para a categoria, que também apresente a forma de pagamento do retroativo do ano passado, porque os meses de janeiro e fevereiro até aqui não foram pagos. A gente também espera que a Prefeitura nos dê abertura para a gente discutir as perdas salariais. Temos 60% de perdas na rede municipal e o secretário já colocou que a audiência é sobre reajuste, então que a gente possa evoluir na discussão com o município em relação a essas questões e ao impacto que isso tem tido ao longo desses últimos anos na vida dos professores e professoras do município de Natal. Como é que esse piso, o valor do piso, ele impacta, né, na sala de aula, na qualidade da educação, né, junto aos que estão presentes no chão da escola? Então, a gente precisa pensar esse processo de valorização dos professores, das professoras do Brasil como um todo, né, num processo de valorização da própria dinâmica da escola, da própria aprendizagem. E a gente diz isso porque conhecemos a realidade das escolas e dos profissionais, pensando sobretudo em como o trabalho pode ser qualificado, né? Imagina um professor que está ali sobrecarregado sempre, que não consegue
fechar suas contas no final do mês, que está preocupado com a sua situação de vida e que inclusive se sobrecarrega, né? A nossa realidade enquanto categoria é de pessoas que têm majoritariamente 2 vínculos de emprego e só tem 2 vínculos de emprego porque não tem um salário que garanta a elas viver só com um vínculo. Então, essa busca pela sobrevivência impacta diretamente na sobrecarga de trabalho e no baixo rendimento também, na redução do rendimento de trabalho, né, que cada profissional vai apresentar durante sua jornada de trabalho, durante sua relação com suas turmas. Nós temos uma categoria que adoece muitas vezes, nós temos uma categoria, né, que trabalha demais, trabalha em excesso, e isso obviamente vai ter impacto na aprendizagem, vai ter impacto no trabalho que é feito com os estudantes. Então, se a gente tiver uma profissão cada vez mais valorizada, uma profissão que dê maior conforto, inclusive a esse profissional, para que ele possa ter tempo para planejar, tempo para pensar outras propostas, para estabelecer projetos pedagógicos novos, a gente com certeza vai ter uma escola melhor, né? Eu falo não apenas do reajuste em si, mas eu falo de pensar esse trabalhador e as condições de trabalho dele de forma mais ampla e a valorização de uma carreira que precisa ser entendida como importante não para o profissional somente, mas para a sociedade como um todo, né? Então, para ter uma carreira atrativa, para a gente poder atrair a juventude para essa profissão, né? Nós vivemos hoje um fenômeno de recusa dos jovens de entrarem na profissão docente, de serem professores e professoras. Então, para que a gente possa dar continuidade à educação, a gente precisa garantir valorização dos professores e professoras em todo o país. Ok, nós conversamos com Bruno Vital, coordenador-geral do SINT-RN. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Obrigado a todos que acompanharam. O governo publicou o edital de convocação para enquadramento no plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários da educação. O edital regulamenta o processo de enquadramento dos servidores efetivos e estáveis da Secretaria de Educação na nova estrutura de carreira, organizada em grupos e níveis remuneratórios de acordo com a formação escolar e o tempo de serviço público. Acesse o site ou as redes do SINT-RN e saiba os documentos necessários para fazer o enquadramento, entre outros detalhes. Alegria, vitalidade e reencontro marcaram a festa promovida pelo SINT-RN em celebração ao Dia Nacional do Aposentado. O evento, realizado no dia 30 de janeiro, na Coderne, reuniu dezenas de trabalhadores em educação aposentados. A banda Checkmate animou o público durante 3 horas ininterruptas, passando por diversos estilos. Além de muita animação e sorteio de brindes, a festa também comemorou os aniversários do último quadrimestre. Isso é uma festa exclusiva para eles. É o momento deles se encontrarem. Esse segmento que tanto já contribuiu com suas atividades, dando o melhor de si para a educação do Estado, do município, a educação do Brasil também. Então, eles são mais do que merecidos. Essa comemoração que a gente faz. Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, às 14 horas, no auditório do SINT-RN, vai acontecer a primeira reunião dos aposentados de 2026. Informes sobre o novo imposto de renda e as ações em tramitação compõem a pauta do encontro. A reunião vai contar com as presenças da assessoria jurídica do SINT-RN e de integrantes do DIEESE. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!